Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um estudo bíblico. Gostaria que assim que você assistisse esse estudo, que você deixasse seu comentário para que eu possa assim melhorar a cada dia mais nos esclarecimentos que estou trazendo aqui diante do livro de Atos. Nós estamos lendo e estudando ele, e então eu gostaria muito que você deixasse aí o seu comentário, a sua participação, tá bom? Para você participar do estudo, é necessário você separar uma Bíblia, um caderno, uma caneta, para você anotar tudo que estamos falando aqui e assim você já colocar em prática na sua vida e assim você também possa refletir um pouco mais sobre o assunto que estamos trazendo. Hoje nós vamos estudar a partir de Atos, capítulo 7, versículo 39 ao 51, tá bom? Então, 7, a partir do versículo 39 até o versículo 51. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E aqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó Israel, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tenha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram para com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Olha que palavra maravilhosa. Quando nós começamos a ler sobre Estevão, sobre o livro de Atos, capítulo 7, né, que nós estamos lendo agora, é muito claro que o povo deixou de adorar a Deus, né, para adorar um Deus de ouro, um Deus de escultura, né? Porque Moisés não estava ali para orientá-los, para trazer a sabedoria. Eles disseram assim: então vamos criar aí qualquer Deus para que ele possa ir à nossa frente, né? Veja que era um povo que eles tinham experiências com Deus, era um povo que tinha o conhecimento. Então, isso é muito assombroso para nós, porque muitas vezes a gente pensa que a gente realmente é cristão, mas é na hora da dificuldade que a gente revela quem a gente realmente é, né? Então, vejam só, nesse momento, eles revelaram que por mais que Moisés tivesse ensinado a eles, por mais que tivesse os 10 mandamentos, não foi o suficiente para o momento da tribulação, da dificuldade. Eles ficaram perdidos. Como que nós precisamos tomar cuidado com as nossas vidas e julgar menos as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, fulano tá certo, Beltrano tá errado, mas a gente tá errado,
né? A gente não nasceu realmente de coração e alma de Deus, né? Nessa palavra de realmente ter Deus como adorador, eu incluo todas as pessoas, independente da sua patente, independente do seu renome, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se confunde, tá? O ser humano tem esse problema, né? De se confundir, de se atropelar as coisas, né? De tentar fazer pela força do seu braço. E aí a gente deixa de confiar, a gente deixa de agir e acontece o que estava acontecendo aqui. Então Estevão, ele estava sob acusação de blasfêmia contra Moisés. Então, ali eles estavam dizendo assim, né, que aqui todo o conhecimento que Estevão estava trazendo era contra o que Moisés havia ensinado. Mas Estevão estava querendo, veja que nós estamos falando de Novo Testamento, estamos falando aí depois da vinda de Jesus. Ele estava querendo dizer que, né, não que os 10 mandamentos haviam sido totalmente dilacerados, mas que havia uma nova visão para se entender as coisas, né? Ainda agradando o coração de Deus. Então Estevão mostra que os sacrifícios que eles estavam fazendo não estavam sendo aceitos por Deus. Por quê? Porque eles estavam com o coração desobediente, eles estavam com o coração corrupto, né? Eles haviam adquirido coisas que Deus havia falado que não queria que eles fizessem. Então, vejam só como que não adianta a obediência se ela não é de todo o coração, se ela não é verdadeiramente para Deus. Então é hora de nós analisarmos, será que eu realmente tenho amado a Deus? Será que eu realmente tenho depositado a minha fé em Deus? Ou no momento da dificuldade eu ajo pela minha força, eu ajo pelo meu entendimento, do meu jeito? Então, aqui a gente pode perceber também que a adoração das divindades astrológicas pagãs atraía o juízo de Deus. Então, eles estavam passando por um momento de dificuldade, por quê? Porque eles estavam adorando a astrologia, eles estavam adorando ali deuses que o próprio Deus estabeleceu. Ele diz que ele é o único, né? Ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. Então não há outro Deus além dele. Então, a partir do momento que eles começam a adorar essas divindades pagãs, o juízo de Deus vem sobre a vida deles, falando assim: ei, peraí, vocês estão fazendo aquilo que eu não ensinei, né? Deus expulsou os gentios para Israel para que pudessem possuí-la. Então veja só, Deus estava olhando, estava vendo toda aquela parafernália que eles estavam aprontando, né? Tudo por quê? Por causa da falta de credulidade, de acreditar no poder de Deus. Ao entrar na terra de Israel, não teve templo, então Davi quis providenciar ali uma ambientação. Então, quando eles chegam na terra prometida, né, a promessa do Senhor chega ali na vida deles, não havia um lugar para se adorar. Então, nasce no coração de Davi um desejo de fazer uma casa para Deus, um desejo de construir um palácio. Estevão os acusam de serem incircuncisos de coração e ouvidos. Então, o acusaram por rejeitar o templo, né? Então, aqui, quando vem a ideia de se construir ali uma casa para Deus, um lugar para se adorar. Então, muitas vezes as pessoas ficam pensando que essa adoração verdadeira está na matéria. Tudo isso aqui foi Deus que criou, né? Esse teto que está sobre a minha cabeça foi Deus que criou. Esse celular que está aqui gravando esse estudo foi Deus quem criou. Então, eu não posso depositar a minha fé no celular, eu não posso depositar a minha fé nos bens que aqui estão, porque tudo isso foi Deus. Então, eu tenho que realmente adorar aquele que criou tudo isso, aquele que me criou, que é o Deus vivo. Então, a nossa adoração, ela precisa ser de coração para Deus. Ela precisa ser verdadeira, né? Não diante de bens, não diante de situações, mas independente da situação, entender que Ele é Deus, né? Tem até aquela música assim: se Deus fizer,
Ele é Deus se não fizer, Ele é Deus se a porta abrir, Ele é Deus e se fechar, continua sendo Deus. Então vejam só, exatamente isso, né? Não só de palavras, mas realmente de coração, né? De atitudes e tudo mais. E isso a gente só consegue se a gente manter uma constância de busca, né, da palavra, do conhecimento, da presença de Deus, tá bom? Quero agradecer a participação de todos vocês, lembrando que estaremos novamente aí semana que vem trazendo mais um estudo bíblico. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Deus abençoe e até mais.